Olá, vamos dando continuidade à leitura da Bhagavad Gita, a ciência sagrada. Estamos estudando Karma Yoga, um assunto plenamente importante dentro do nosso conhecimento transcendental, acerca do Absoluto, acerca de Krishna, acerca da Suprema Personalidade de Deus. Então, nesse processo, nós precisamos nos engajar nesse autoconhecimento, nessa autorrealização. Sempre se fala em autorrealização. O que é autorrealização? Eu entendo de uma vez por todas e pratico a minha consciência que eu sou uma alma em um corpo. E eu me realizo nessa autoconquista, nessa autorrealização. Ou seja, eu chego ao momento onde eu realmente busco esse entendimento para o prazer do Supremo. Porque quando a gente não se realiza em Deus, a gente se realiza na matéria. E quando a gente não se autorrealiza, a gente vai achar que é um corpo e vai continuar com a cabecinha pensando: eu sou um corpo, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso obter muito dinheiro, muitos imóveis, muito tudo, porque eu preciso estar numa condição financeira elevada. E isso tudo, infelizmente ou felizmente, né? Eu diria felizmente, que é uma grande notícia, a gente se autorrealizar e saber que nós precisamos desse conhecimento para que a gente nós possamos estarmos ligados a buscar essa chave que roda, essa porta que abre, essa consciência que se expande aqui no dia de hoje. Então, Karma Yoga é como eu posso entregar as minhas ações a Deus. Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, verso 17. Verso 17. Então, mas para quem sente prazer no eu e utiliza a vida humana para buscar autorrealização. Então, novamente, a autorrealização é a realização do eu espiritual, da alma. Então, eu utilizo a vida humana para me autorrealizar em Deus, para me realizar como uma alma e buscar essa satisfação em Deus, essa satisfação no eu, na alma, no eu superior. O eu superior em busca do eu supremo, que é Deus. E entendendo que eu não sou o eu inferior, o corpo. Então, assim eu vou estar feliz, saciado. E não, para essa pessoa que chega a esse movimento, essa autorrealização, aqui Krishna diz na Bhagavad Gita, que, no verso 17, que não precisa mais de nada. Já está tudo pronto e tudo feito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saudações a Bhagavan Krishna, nosso Pai Supremo, a pessoa suprema, que nos deixou esse legado da Bhagavad Gita para que a gente possa estudar, comentar, compartilhar conhecimentos transcendentais, trazendo a alma para essa realização, essa autorrealização. Então ele diz aqui: quem é plenamente consciente de Krishna está deveras satisfeito com seus atos na consciência de Krishna. Não tem mais nenhum dever a cumprir. Então, se eu já entendi que Deus é uma pessoa suprema e que eu sou uma alma e que eu me realizo em Deus como alma e não como corpo, aí sim minha consciência vai estar num movimento expandido, num movimento de autorrealização, num processo onde eu futuramente estarei plenamente consciente de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual a minha relação com Deus. Mas se eu não tenho essa consciência, o que é que acontece? Ignorância. Chama-se avidya. Avidya é a ignorância, é a nossa ignorância, é a ignorância nossa acerca de tudo e de todos, acerca de Deus, acerca do absoluto, acerca da consciência de Krishna. Então ele diz: ser consciente de Krishna é estar consciente de Deus, e toda a impiedade interior
se esvai instantaneamente, um efeito de muitos milhares de sacrifícios. A purificação da consciência, o devoto tem plena confiança de sua posição eterna com relação a Deus. Seu dever, então, se torna auto-iluminado pela graça de Deus, em razão do que ele se isenta de qualquer obrigação para com todas as escrituras sagradas e os preceitos védicos. Então, quando a gente chega, quando a alma e um corpo material chega à autorrealização em Deus, ela não tem mais nada o que fazer. Porque todo esse caminho que nós percorremos é um caminho difícil, é um caminho árduo, porque a gente não quer estudar, a gente não quer ler, a gente não quer compartilhar sabedoria, a gente quer ficar fazendo tudo em oposição a essas sugestões divinas. Então, eu não faço o que é preciso ser feito para que eu expanda a minha consciência em Deus. Então, eu vou ficar com a consciência enterrada, emperrada, condicionada na matéria. Então, não existe 2, 3, 4, 5 opções. Existe um ou outro. E isso me remete ao que Jesus diz na Bíblia. Não se pode amar dois senhores, ou se amar um, odeia o outro. Então, a gente tem que escolher. Quem você escolhe é o que vai direcionar a sua vida. E assim, a gente vai perdendo o interesse por atividades materiais e deixa de sentir prazer em arranjos materiais como vinho, atividade sexual e devaneios semelhantes. Isso quem diz é Srila Prabhupada. Eternas glórias a Srila Prabhupada. Então, nesse processo, eu me autorrealizo em Deus e tenho essa consciência. E aí, quando eu atinjo, agora, para chegar a esse movimento, esse ponto culminante, esse ponto divino, esse ponto de consciência, a gente precisa ralar bastante. A gente precisa estudar, a gente precisa se associar com pessoas que sabem mais do que a gente precisa assistir aulas. Do contrário, a gente vai ficar ali sofrendo, chorando, a gente vai ficar achando que a gente é o corpo, a gente vai ficar achando que a gente deve ficar atrás de fulano, ciclano e beltrano, quando a gente deve estar atrás de elevar a nossa consciência, de estar em contato com tudo aquilo que leva ao conhecimento de Deus. Assim diz o verso 17. Verso 18. Um homem autorrealizado não tem propósito a cumprir no desempenho de seus deveres prescritos. Quais são os deveres prescritos? As nossas atividades materiais. Tampouco tem ele alguma razão para não executar tal trabalho, ou seja, execute seu trabalho em consciência de Deus. Nem tem ele necessidade alguma de depender de outro ser vivo. Eureka! Acabei de falar no verso de cima, já no final da explicação, que a gente não tem que ficar correndo atrás de ninguém, a não ser do conhecimento transcendental acerca de Deus. Mas não, a gente fica correndo atrás de seres humanos, seres vivos, seres condicionados, seres que estão emperrados com suas próprias vidas. Então, a gente tem que tomar conta da nossa vida, a gente tem que olhar para nós e não olhar para o vizinho, e não olhar para o jardim do vizinho, e não olhar para aquele outro que está ali, que ele não consegue nem colocar a vida dele para frente, como é que ele vai conseguir colocar a sua? Então, Srila Prabhupada diz, um homem autorrealizado não tem nenhuma obrigação de executar algum dever prescrito, exceto estar em atividades em consciência de Krishna, de Deus. A consciência de Krishna também tampouco é inatividade, como se explicará nos versos seguintes. Um homem consciente de Krishna não se refugia em nenhuma pessoa, homem ou semideus. Repito, um homem consciente de Deus não se refugia em ninguém mais. Tudo o que ele faz em consciência de Deus preenche sua obrigação. E isso é fantástico. Porque eu não preciso mais me correr atrás de ninguém pelo seu amor, porque eu tenho o amor de Deus. Eu não preciso mais, eu preciso sim, trabalhar a minha rejeição, trabalhar a minha angústia, trabalhar o desejo que não pode ser realizado, trabalhar todas essas ferramentas emocionais que eu tenho comigo, que eu trago comigo de vidas passadas, e que eu ainda não consegui resolvê-las no meu presente. Então, nesse processo, eu preciso estar em equilíbrio, né? Preciso estar em equilíbrio. Natan, sarei. Desculpa, meu gatinho está aqui embaixo da mesa. Eu preciso me autorrealizar. Então, quando eu me realizo, eu sou feliz, eu tenho santosha. Quando eu sei que Deus está no meu coração, muito embora eu esteja doente, sem dinheiro, sofrendo, padecendo por vários e vários motivos, porque
A cada um é dado segundo vossas obras. Se você está passando por alguma coisa, você tem que passar. Então, tudo que a gente tem a fazer é se refugiar em Deus e não refugiar em ninguém, nem muito menos numa alma condicionada, que às vezes tem problemas 1000 vezes piores do que o meu. Mas sim, eu tenho que levar essa consciência de Deus para essa pessoa, para que ela acorde dessa ilusão e ela ouça a Bhagavad Gita para a própria alma dela evoluir. Verso 19. Portanto, sem se apegar aos frutos das atividades, tem de se agir por uma questão de dever. Pois, trabalhando sem apego, alcança-se o Supremo. Novamente aqui, a Suprema Personalidade de Deus diz: vamos trabalhar e entregar nossas atividades a Deus, a mim, ao Supremo. E assim agir, porque eu estou aqui no mundo material, tenho minhas obrigações materiais, pagar contas, trabalhar, receber, pagar. A energia é um dinheiro, a energia entra na conta, sai da conta, porque todo mês a gente tem uma lista de coisas para pagar. Isso faz parte do plano material, isso faz parte das obrigações materiais. Então, agindo por questão de dever, eu não vou me apegar, eu vou só realizar. Pagou uma conta, obrigado Deus por pagar essa conta. Obrigada Krishna por você, pelo Senhor me dar tantas prosperidades materiais. Então, eu vou estar o tempo todo colocando Krishna, Deus, no pagamento das minhas contas, nos meus deveres prescritos materiais. E eu vou, assim, trabalhando com Deus, em consciência de Deus, e tendo Deus como meu melhor amigo e sócio. Sim, Deus como meu melhor amigo e sócio. E assim eu vou evoluindo. Eu vou transcendendo. Eu vou conhecendo como eu posso mais e melhor trabalhar com Deus. Para os devotos, o Supremo é a personalidade de Deus. E para as pessoas que não vê Deus como uma pessoa chamada de impersonalista, é a libertação. Para os devotos, o Supremo é a personalidade de Deus. E para o impersonalista, a libertação. Quem age para Krishna, em consciência de Krishna, sob a orientação apropriada e sem apego ao resultado do seu trabalho, progride rumo à meta suprema da vida. Então, você acreditando em Deus ou não, você vai ter que trilhar esse caminho a algum momento. Você não pode passar vidas e vidas sendo ateu, dizendo que Deus não existe. E que eu acho, às vezes, isso é uma opinião minha, abro parênteses, eu acho, às vezes, um absurdo a pessoa dizer que não acredita em Deus. Porque é só olhar ao seu redor que você não vê nada que não tenha Deus. Então, eu não acredito em Deus, quando Deus dá tudo na sua vida. Outro dia eu vi um jornalista entrevistando uma grande atriz brasileira, ela ateísta e ele agnóstico. Agnóstico é aquele que quer provar a existência de Deus, e o ateísta, ele nem acredita em Deus. E você, qual é a sua função, qual é a sua condição de crença em Deus? Eu acredito em Deus porque os outros acreditam em Deus. Não, você tem que praticar. Você tem que praticar a sua fé, você tem que praticar seu trabalho e tem que praticar diariamente. Esse trabalho de buscar Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos da sua vida. Então, sem apego ao resultado, vamos entregando tudo para Deus. Mas isso é muito difícil entregar, porque isso exige renúncia, e o falso ego não quer renunciar. O falso ego quer ser o bambambam da história. Então, dessa forma, você age com apego e você está simplesmente indo na direção contrária. Esta é a ação perfeita no grau mais elevado, recomendada por Deus, é agir sem apego ao resultado do seu trabalho, para a purificação de suas atividades materialistas, que foram executadas na esfera dos gozos dos sentidos materiais. Então, como é que eu posso dar um exemplo, né? Eu tô trabalhando e eu quero ser reconhecida no meu trabalho, custe o que custar. Eu quero que as pessoas me elogiem, e eu nem me lembro que o trabalho foi Deus que me deu, eu nem me lembro que eu sou uma alma criada por Deus, e aí eu quero estar em evidência. Então, isso suja suas ações materiais, isso deixa suas ações impuras. Mas aí você diz, não, eu tenho que mudar essa minha consciência, eu tenho que entregar tudo para Deus, trabalhar com Deus e colocar Deus no centro das minhas atividades materiais. Aí você coloca Deus na sua consciência, e aí, nessa ação
em consciência de Deus. Você vai trabalhando dia após dia. E aí você vai saindo desse apego de ser reconhecida. Esse apego de você querer que as pessoas te elogiem. Esse apego que só age, como ele diz aqui, senão que age somente para defender os interesses do ego. Mas na oposição do ego está a alma. A alma é o verdadeiro eu. E o verdadeiro eu, ele quer aprender a se devocionar a Deus. Então, nesse processo, ele vai buscar essa atividade transcendental e buscar o desapego. O apego é o maior problema da alma não evoluir em um corpo material. A gente se apega a pessoas, se apega a relacionamentos, se apega a um animal que está aqui embaixo da mesa, se apega a um monte de coisa e esquece de se apegar à pessoa principal, o Supremo Deus Krishna. Bhagavan Krishna, a suprema personalidade de Deus. Verso 20. Reis tais como Janaka alcançaram a perfeição com a simples execução de deveres prescritos. Portanto, apenas para educar o povo em geral, deves executar teu trabalho. Qual é o melhor trabalho que a gente pode agradar a Deus? Falar de Deus para as pessoas. Mas hoje as pessoas não querem ouvir sobre Deus porque acham que é cafonice, que acha que é a pessoa que fala em Deus, que estuda sobre Deus, ela está fanática. E eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Uma pessoa que pensa assim, ela está equivocada e ela está indo de encontro a Deus. Porque falar sobre Deus, não existe coisa melhor nesse mundo, compartilhar sobre Deus, distribuir o conhecimento da Bhagavad Gita, mesmo que você não seja um erudito, você não seja um devoto de Deus puro ainda, né? Porque aquele devoto puro de Deus, ele pensa em Deus 24 horas, ele age para a consciência de Deus. Então aqui no verso 20 é citado o exemplo do rei Janaka, que ele executava tudo em consciência de Deus. E assim ele educava o povo nessa consciência. E o que é que os políticos fazem hoje aqui? Educa as pessoas a roubar, porque eles são os próprios exemplos, né? Então, a gente aprende por exemplo, né? Acharya significa ensinar o outro através do seu próprio exemplo, como a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada trouxe a consciência de Krishna pelo seu próprio exemplo para o Ocidente. Então, essas pessoas, essas almas autorrealizadas, eles executam os deveres prescritos nas escrituras, praticando e dando exemplo ao povo em geral. Eu sou o exemplo da minha devoção a Deus, então eu influencio os meus subalternos, eu influencio as pessoas que estão ao meu redor, eu converso com as pessoas, não importando que grau de instrução ela tem, e eu levo a consciência de Deus para que elas possam ouvir. Assim eu me torno um grande devoto de Deus nessa posição transcendental, e eu vou ensinar os meus súditos a executar esses deveres prescritos, que é, qual é o dever prescrito? Trabalhar em consciência de Deus. Esse é o dever prescrito, esse é o dever que nós devemos executar aqui e agora. Então, mas nós não fazemos isso. Nós trabalhamos com a mente material, com o ego, buscando apenas o gozo dos sentidos, a chuva de dinheiro que recai nas nossas vidas, o nosso salário no final do mês, tudo que entra na nossa conta. Quem deu? Quem deu? Ah, foi o meu trabalho. Quem criou o seu trabalho? Quem criou essas pessoas que estão no trabalho? Quem criou esse mundo acima de todas essa parafernália material que já existe aqui? Quem, pelo amor de Deus? O próprio Deus na criação. Brahman, no setor da criação. Então a gente não tem para onde correr a não ser estudar acerca de Deus e compartilhar acerca de Deus, para que a gente não falhe na nossa vida material. Então, assim, a gente age por uma causa tão justa que, às vezes, há a necessidade da gente lutar contra as causas injustas. Se essas causas injustas, elas forem para a consciência de Deus, se forem de acordo com a consciência de Deus. Então, Srila Prabhupada diz, antes da batalha de Kurukshetra, envidou-se todo esforço para evitar a guerra, chegando a ser necessária a mediação da Suprema Personalidade de Deus. Mas o outro grupo estava determinado a lutar. Logo, por uma causa tão justa, há necessidade de luta. Ainda que alguém consciente de Deus, de Krishna, possa não ter nenhum interesse pelo mundo, ele trabalha para ensinar ao público como viver e como agir. Não é verdade?
Mesmo que você não tenha interesse em ter consciência de Deus, mas você tem a sua função de professor, de médico, de advogado, e de uma certa forma você está ali ensinando com seu exemplo, com sua sabedoria, com sua inteligência. E essa sabedoria e essa inteligência vieram de onde? Só não foi de mim, vieram do Criador. Então, nesse processo, pessoas experientes na consciência de Deus podem agir de tal modo que os outros sigam o seu exemplo. E isso é explicado no verso seguinte, que é o verso 21, que eu deixarei para o próximo compartilhamento. Então, por que alguém consciente de Deus, ele precisa ensinar as outras pessoas para que elas sejam conscientes de Deus? Porque esta sociedade não é consciente de Deus, então a gente tem que trabalhar para essa consciência de Deus. E a gente não ficar só falando nos problemas da gente, se achando a vítima. Vai estudar, vai ocupar seu tempo, vai botar sua cabeça para trabalhar para Deus, vai botar seu sentimento para Deus, vai botar usar seu corpo para a consciência de Deus, usando diversos dons que Deus lhe deu, talentos, como diz Jesus na Bíblia. Deus dá talentos a várias pessoas, e desse talento a gente tem que usar para construir essa sociedade de consciência de Deus, sociedade internacional para a consciência de Deus. Por quê? Porque a gente precisa viver e agir em consciência de Deus, e agindo desse modo, vivendo e agindo em consciência de Deus, a gente vai se tornar um modelo. As coisas de Deus são mostradas através de modelos. Então, eu agindo em consciência de Deus e tentando levar essa consciência de Deus para aquelas pessoas que querem ser conscientes de Deus, já vou estar contribuindo com Deus e trabalhando para Deus, e não o inverso, trabalhando para a matéria, trabalhando para o falso ego. Enfim, com tantas coisas que existem nesse mundo aqui, material, negativas, que estão precisando de iluminação, de luz, estão precisando expandir as consciências, as almas aqui nesses corpos materiais, e se voltar para essa consciência de Deus, para que a gente possa ensinar os outros pelo exemplo. Acharya, aquele que ensina o outro através do seu próprio exemplo. Mas se você não é um exemplo, o que é que você vai ensinar para os outros? Imagine, né? Então eu deixo aqui essa meditação, essa contemplação neste verso, que é o verso 20, que é educar o povo para a consciência de Deus. Isso é muito importante. Com gratidão eu encerro mais um dia de leitura dos versos da Bhagavad Gita. Estamos no capítulo 3, Karma Yoga. Vamos estudar sobre Karma Yoga. Gratidão.